Vamos esperar mais só. Oi! Vamos esperar só mais 2 minutinhos, tá? Pra ver se mais alguém entra. Aqueles 5 minutinhos padrão básico do Brasil, tá bom? Enquanto isso, vocês que estão aí, coloca pra mim se vocês são arquitetos, se vocês são lojistas, se vocês são só curiosos. É bom a gente saber quem tá do outro lado, né? Pra não ficar olhando aqui só com a câmera do computador, assim eu imagino um avatar, assim, uma pessoa na minha frente, as coisas ficam mais fáceis. Bom, vamos lá, galera. Tem muita coisa para falar. Eu não quero atrasar vocês até às 6 da tarde. Eu quero tentar terminar isso aqui em 1 hora e ainda deixar um espacinho para dúvidas, algum questionamento que vocês tenham no final. Então, vou tocar a bala, beleza? Hoje eu vim trazer esse assunto para vocês sobre o que é arquitetura de varejo, porque eu vejo que muito pouca gente conhece isso na prática. E não adianta também eu ficar falando sobre técnica, sobre como fazer a melhor fachada, sobre quiosque, provadores, enfim. Se você, que é arquiteto, eu suponho, não sabe quais são realmente as características, as especificidades da arquitetura de varejo, né? Porque é isso que vai fazer com que você realmente goste dessa área, se apaixone por essa área, acho que se sinta capaz de trabalhar nessa área, porque fala sempre, não, não é isso que eu quero fazer, não são esses desafios que eu quero enfrentar, eu não quero ter esses conhecimentos, então também não vale a pena você dedicar o seu tempo, né? Eu quero agradecer já, falando em dedicar tempo, ao tempo que vocês estão dedicando, estando aqui, porque eu sei que tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje em dia, e você está investindo no seu tempo, então aproveita, vamos lá. Bom, vou começar falando o seguinte: qual é a diferença entre a arquitetura de varejo e a arquitetura comercial? Se você for procurar no Google, você vai ver muito pouco resultado sobre arquitetura de varejo, porque é um termo que poucas pessoas usam, só realmente os experts da área. A maioria das pessoas, mesmo revista, jornal, trata de arquitetura comercial, tá? Ah, é a mesma coisa? Não, não é. A gente entende, mas não é a mesma coisa. Voltando lá aos conceitos de matemática que a gente estudou, acho que na segunda série, eu pelo menos acho que foi na segunda série, a arquitetura de varejo ela está inclusa na arquitetura comercial, tá bom? E se vocês virem o post que eu fiz essa semana, ficou bem claro isso. O negócio é o seguinte: a arquitetura comercial ela trata de pontos de venda
de escritórios e de restaurantes, para citar os casos mais comuns, tá bom? Na verdade, ela trata de tudo que a arquitetura que se relaciona de alguma forma com algum tipo de negócio, que não seja industrial e que não seja residencial, tá bom? A arquitetura de varejo especificamente, a gente só fala de pontos de venda, tá? Então, o restaurante é um ponto de venda? É, mas ele é mais do que isso, entendeu? E ele exige alguns conhecimentos mais técnicos, né? Principalmente em relação à vigilância sanitária, Anvisa. Então, ele também é uma outra partezinha. E aí, se você for no post que eu coloquei, você vai ver lá que tem a bolinha da arquitetura de varejo com, sei lá, 90% dentro da arquitetura comercial e tem um espacinho para fora, que é a casa do varejista, né? Então, quando você tem um cliente lojista que ele confia em você, que ele gosta de você, existem muitos casos que ele pede para você fazer a residência dele. E como o cliente, né, você quer manter o cliente, você gosta do cliente, né, muitas vezes você vai fazer. Mas é a única coisa, tá? Tem muito escritório por aí que faz os dois, mas assim, os escritórios especializados são as únicas exceções realmente. Bom, o que é ser um arquiteto de varejo na prática? Eu notei que estava me tornando uma arquiteta de varejo na prática quando eu comecei a ir no shopping e primeiro eu olhava. Espera só um pouquinho aqui que é para eu me entender aqui com a minha tela. Quando eu passei a ir para o shopping e primeiro eu olhava as lojas para depois eu olhar os produtos. Então, eu entrava numa loja e eu olhava o piso, eu olhava a iluminação, eu olhava o equipamento. E só quando eu já tinha absorvido tudo, eu olhava o produto e dizia se eu queria comprar alguma coisa ou não queria comprar. Por quê? Principalmente quando eu comecei nessa área, lá em 2003, existiam muito poucas fontes de informação, né? Não existia Google, o Google era muito pequeno, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia YouTube, não existiam canais com lives como essas, muito menos, né? Então, o que a gente aprendia era realmente na prática. Então, o meu campo de estudo eram os shoppings, eram as lojas, era lá que eu estudava. E aí que você começa, quando você começar a fazer isso, você vai perceber que o seu nível de conhecimento vai dar um salto também, entendeu? E é isso que eu quero que vocês façam. A minha maior meta aqui não é ensinar as técnicas para você, é treinar o seu olhar e o seu senso crítico para você poder ir numa loja, num shopping center, ou viajar para fora do Brasil, ser capaz de olhar uma loja bacana, entender o conceito atrás do que você achou bacana, que você achou legal, e você conseguir adaptar e melhorar no seu projeto, no seu negócio, né? Como eu já falei na semana passada e eu vou repetir em todas as lives, isso é dar um passo a mais do que eu sou concorrente, porque copiar é fácil, mas melhorar, entender é muito mais difícil e eu quero que vocês estejam num patamar mais alto, sempre um passo além do seu concorrente, tá? Então vamos falar o que é arquitetura de varejo mesmo. O que é que a gente entrega para o lojista? Por que o lojista, quando ele vai contratar um projeto para a loja dele, o que você vai falar para ele que você vai convencê-lo a contratar você, que é especializado em varejo, de um arquiteto que só tem o conhecimento básico? Os dois fazem planta, corte e fachada, concordam? Isso aqui é o básico de qualquer projeto de arquitetura, independente do que seja, né? Tem algumas outras coisas aí, tem elevação interna, enfim, mas isso aí é a nossa entrega básica, é o que todo mundo faz. Só que um arquiteto de varejo, ele tem que ir além, ele tem que ter conhecimentos e saber entender e discutir algumas coisas que a gente sai da faculdade sem saber, a gente não aprende esse tipo de coisa na faculdade, e é isso que eu quero falar para vocês, tá? Quando a gente vai fazer o projeto de uma loja, a gente tem que estudar 3 pontos principais: o espaço, o cliente e o produto. Eu vou explicar um a um para você entender bem, porque isso é muito importante. Então, entender o espaço, eu acho que é o ponto mais fácil para a gente, né? O que a gente é treinado na faculdade para fazer. Só um minutinho aqui. É o que a gente é treinado, a gente treina, a gente condiciona o nosso olhar para a gente tem uma noção espacial diferenciada, a gente consegue entrar num espaço e ver as possibilidades que outros profissionais e outras pessoas não enxergam. Então, esse é um diferencial nosso.
Mas a gente tem que também ver, qual é o tipo de imóvel? É um sobrado, é uma casa, a loja fica no térreo de um sobrado comercial, é um shopping center. Então, o tipo de imóvel, ele impacta no nosso projeto. Qual a idade, qual é o estado de conservação desse imóvel? É um imóvel novo que a gente pode tentar manter o máximo possível, porque a gente vai diminuir o gasto do lojista. É um imóvel muito antigo que você vai ter que colocar praticamente tudo abaixo, que muitas vezes realmente vale a pena você demolir e começar de novo. Isso vai fazer diferença. Esse imóvel, se ele é antigo, como é que é a instalação elétrica, como é que é a caixa d'água, né? Como é que é a adequação de lei de acessibilidade, combate a incêndio. Então, muitas coisas, às vezes a gente pega imóvel antigo que eles não estão adaptados à nova legislação. E você precisa fazer isso. Qual é a localização desse imóvel? Então, mais do que saber a cidade, você precisa saber o bairro. Qual é a característica daquele bairro? Um exemplo, semana eu fui no bairro da Liberdade, semana passada. É um bairro aqui em São Paulo japonês. Então, os imóveis, a maioria deles, eles procuram manter uma característica, uma identidade cultural japonesa. Então, por exemplo, gravou muito na minha cabeça dois bancos que eu vi lá, o Santander e o Bradesco, que são marcas, né? São negócios com a marca muito forte, mas que souberam pegar imóveis tradicionais do lugar e colocar a sua marca sem descaracterizar. Então, muitos lugares que você vai, você precisa saber isso, né? Se é uma rua que ela tem toda uma característica, você vai para Campos Jordão, que tem toda uma característica, Monte Verde, né? Hoje nem tanto, já ficou bem mais moderna. Mas enfim, você tem que saber avaliar quando é o caso de você se destacar e quando é o caso de você estar falando a mesma linguagem que o seu entorno. Você tem que saber qual é o tipo de rua que você vai estar. É uma rua que é super comercial e aí você tem que procurar se destacar? Ou é uma rua que só tem aquela loja, ou que só tem aquela loja que vende aquele produto e ela já é muito procurada, então ela não precisa se destacar tanto? Ou é uma loja que ela não é procurada, não é uma loja de destino, então você realmente tem que trabalhar mais a fachada? Qual é o fluxo, né, daquela rua? Se tem carro, se só tem pedestre, enfim, tudo isso faz diferença. E outra coisa é se o imóvel é próprio ou se é alugado. Pode parecer que não, mas isso faz muita diferença também, tá? Por quê? O imóvel próprio, quando o lojista está investindo num imóvel próprio, ele vai estar muito mais disposto a investir mais dinheiro. Porque mesmo que daqui a um tempo ele decida fechar a loja, seja por motivo que for, ele vai ter um imóvel bom que ele vai poder sublocar. Se for o caso dele estar trabalhando num imóvel que já é alugado, ele provavelmente não vai investir tanto assim, principalmente quando a gente fala de lojas pequenas. Quando a gente está falando de lojas grandes, né, grandes redes, aí é um pouco diferente, mas lojas pequenas não. Ele vai investir o mínimo possível, porque aquele dinheiro que ele vai investir ali não vai voltar para ele. Tudo bem, existe um acordo em geral que o proprietário ou faz um acordo assim que o locatário fica 1 ou 2 meses, até 3 sem pagar o aluguel quando faz a obra, ou ele abate uma parte, pelo menos, do dinheiro da obra no aluguel. Existe esse tipo de coisa. Mesmo assim, o fato psicológico da pessoa saber que vai comprar um piso super bacana, mas que a hora que ele for deixar aquele imóvel, ele não vai poder levar, então, ele vai resolver mudar, de repente, por imóvel, para a loja, duas casas para o lado. Ele não vai poder levar aquele piso, ele não vai poder levar aquele forro de gesso, entendeu? Então, ele vai tender a querer investir menos. Tá, dito isso, que é a parte também mais fácil, vamos falar um pouco do cliente. Então, o que a gente precisa saber do cliente? Vou mudar aqui, porque toda vez isso aqui resolve sair do lugar. Beleza. A gente precisa saber os dados básicos, os dados demográficos dele. O gênero, a idade. Então, é para mulher, é para homem, é para criança? Qual é a diferença disso tudo? Bom, vamos supor que você vai ter uma loja de um único produto, é só feminino. Então é fácil, você vai fazer uma loja com aspecto feminino. Mas você vai ter uma loja que ela é feminino e masculino. Como é que você vai fazer? Você tem que ter 2 tipos de ambientação ou uma ambientação neutra.
Ou se você vai ter uma loja de celular, por exemplo. Não existe um público-alvo, porque hoje o celular ele é para todo mundo, né? Mulher e homem compram igualmente. Então, como é que você vai fazer isso? A idade do público-alvo. É para gente, é para adulto, é para criança, é para pessoas mais idosas. E aí tem duas coisas que você precisa saber. Um é o público-alvo, né? Então, por exemplo, você vai vender produtos para criança, roupa para criança. O seu público-alvo é criança. Porém, o seu comprador não é a criança. O seu comprador é o adulto, porque a criança não compra a roupa dela sozinha. Só que quando o pai vai comprar, a mãe, principalmente a mãe, ela geralmente leva a criança junto. Então você tem que se preocupar se os acabamentos daquela loja não são perigosos. Você não pode ter móveis com pontas, você não deve ter vidros soltos, você não deve ter um VM que invista em artigos de decoração que possam cair na cabeça da criança. Você tem que ter materiais que sejam fáceis de limpar, que não juntem poeira, né? Enfim, esse tipo de preocupação. É uma loja que vai mais pessoas mais idosas. A minha loja fica num bairro que tem muitas pessoas idosas. Então, tem pessoas idosas. Aí você precisa ter pelo menos uma circulação maior. Porque você tem que pensar que o idoso, além de precisar de uma acessibilidade, né, você precisa ter rampa, você precisa ter menos escadas possíveis, precisa ter corrimão, você precisa ter circulação larga, porque, em geral, ele usa uma bengala ou uma cadeira de rodas, ou então aqueles casais de velhinhos tão bonitinhos, né, um tá sempre de braço dado com o outro, precisa de um espaço maior para circular, certo? Você precisa conhecer, eu vou pular aqui primeiro eu vou falar da classe social. Classe social. É a mesma coisa que eu falei na fachada semana passada. O seu produto é um produto de preço com preço alto ou com preço baixo. E preço é diferente de valor, tá? Se você tem uma loja super chique, né, com uma cara linda, maravilhosa, né, tudo brilhante, a blusa do preto e do dourado, mas você tem produtos muito baratos, o seu cliente, que é o seu público-alvo, que é classe mais C, D, ele não vai entrar porque ele vai se assustar com a cara da loja. Se for o contrário, vai acontecer a mesma coisa. Então, o projeto da loja ele tem que estar muito compatível com o tipo de produto que é vendido ali dentro. Vou abrir um parênteses rapidamente. Quando eu comecei nessa profissão, falava-se muito assim, pobre, você não pode fazer loja bonita para pobre, tá? Desculpem as palavras, mas a gente não tinha tanta essa questão assim de ser mais politicamente correto não existia com tanta força, então era assim que se falava mesmo. A gente não pode fazer loja bonita para pobre, porque pobre tem medo de entrar em loja bonita. Tá? Isso era super comum. Passado pouco tempo, isso deixou de ser verdade, né? Eu não sei se as pessoas começaram a perceber que isso era uma bobagem ou se as pessoas realmente começaram a mudar a sua atitude, tá? Então, passou-se mesmo as lojas populares, passaram a investir mais em visual merchandising, mais em arquitetura para atrair os seus clientes, porque mesmo que você tenha uma casa simples, você quer ir num lugar que você se sinta bem, né? Você veja coisas que você não tem na sua casa, é natural. A gente mesmo vai viajar, por exemplo, você não vai viajar aqui em São Paulo, certo? Eu não vou passar minhas férias no bairro do lado, porque isso já tem todo dia, não é verdade? É a mesma coisa, a pessoa quando vai comprar, ela quer um momento de lazer, ela quer ter uma experiência positiva, então ela quer uma coisa melhor do que o que ela tem na casa dela. Só que você precisa tomar cuidado sim, porque tem associações que a gente faz subconscientemente de materiais, de cores, que acabam nos afastando um pouco. Se você não viu a aula de fachadas, eu sugiro que você dê uma procurada. A gente tem um vídeo gratuito de 10 minutos. A gente fala sobre isso com mais profundidade e isso vale para todo o projeto. Por último, a gente precisa saber a tribo do cliente. Então, o que é tribo? Tribo é um conjunto de pessoas que têm o mesmo tipo de interesse. Por exemplo, surfista. Então, a gente tem algumas lojas voltadas para surfistas, né? É uma tribo. Então, todo o esquema, todo aquele projeto, aquela comunicação visual e o visual merchandising daquela loja, elas são voltadas para aquele público. Não faz sentido você ter uma loja com produto de surfista, com pranchas e roupas que são característicos dessa tribo, numa loja ambientada como se fosse uma grande cidade. Não faz o menor sentido, né? Então, você tem que ter esse tipo de conversa também, tá? Beleza. O
que mais você precisa saber? Você precisa entender o produto. O que é que vai ser vendido? Como vai ser vendido? E a que preço será vendido? Disso aqui a gente já falou, né? Então eu vou só repetir, eu vou só falar esses outros dois aqui. Então o que é que vai ser vendido? É roupa? É perfume? É calçado? É acessório? É computador? É celular? Isso faz diferença principalmente na hora de fazer o visual merchandising. Se for roupa, ela vai ser pendurada, ela vai ser dobrada, ela vai estar acessível ao cliente ou ela vai estar toda numa parede atrás e só o vendedor que vai ter acesso. Isso era muito comum até uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Aquelas paredes cheias de nichos, todas as roupinhas dobradas e você pedia para o vendedor. Hoje é mais incomum isso, mas ainda acontece em determinadas lojas. Então, isso faz diferença no seu projeto. A iluminação faz diferença, né? Quantidade de funcionários, os equipamentos que você vai ter no meio da loja. Isso impacta totalmente. Como que você vai vender? Você vai vender só um produto ou você vai vender um mix de produtos? Você vai vender só roupa ou você vai vender roupa, calçado, acessório, relógio, cama, mesa e banho, tudo na mesma loja? Isso é o que faz os grandes redes, como C&A, Renner, Riachuelo, né? Eles têm uma loja completa que atende todas as necessidades do cliente. A intenção deles é realmente essa, que o cliente vá lá, entre, resolva toda a vida dele ali dentro e dali vá para casa. Que seja, por isso que elas são chamadas lojas âncora, é a loja que chama o cliente para dentro de um shopping, tá? Bom, qual é a diferença? É isso, né? Se você tem mais de um tipo de produto, você de repente vai precisar de mais de um sistema de exposição. Você vai precisar setorizar a loja, então separar o tipo de ambientação por tipo de produto que você está expondo, tá? E aí, qual é a frase aqui que eu uso, que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês? Quanto mais detalhado esse estudo, melhor vai ser o briefing inicial do projeto. E quanto melhor esse briefing, melhor vai ser o projeto, tá? Vai facilitar a vida do arquiteto, vai facilitar a vida do lojista, vai ser mais fácil chegar a soluções funcionais e que agradem os dois lados. Tá bom, então a gente falou que a gente tem que estudar, o que a gente tem que conhecer. E o que a gente tem que entregar? Bom, 3 partes, eu vou explicar uma a uma também separadamente. A gente precisa entregar a parte de arquitetura propriamente dita, que é a parte civil. É o corte, a planta, a fachada, circulação vertical e horizontal, elevador, escada rolante, né? Então a gente precisa, o layout é um caso à parte, eu vou falar já já. Então, essa parte é a parte de arquitetura. Fora isso, vem o visual merchandising. Hoje em dia, ele é um termo mais comum. As pessoas já conhecem mais, né? O que significa visual merchandising, ou pelo menos já ouvem falar com mais frequência. As empresas já conhecem a importância desse profissional, desse projeto. Mas para quem não conhece, o visual merchandiser, ele é o responsável por escolher o sistema de exposição. Então, se vai usar cremalheira, wall click ou slat wall, e a gente tem um vídeo sobre isso também, falando qual vai ser a setorização da loja. Então, vamos pegar uma loja que vende uma C&A da vida, por exemplo. O VM que escolhe onde vai ficar o feminino, onde vai ficar o masculino, onde fica calçado, onde fica, né, os caixas. Por quê? Isso tem toda uma lógica atrás, tá, gente? Não é uma questão de achômetro, não. Tem toda uma lógica. A gente sabe que mais de 60% dos compradores são mulheres. Por quê? As mulheres compram não só para si, mas para a família também. E aí pensa comigo. Você é mulher, né? Você vai lá comprar um casaco para o seu filho. Tá chegando o inverno agora, criança cresce, meus filhos mesmo, os casacos deles já não servem mais. Estão lá usando tudo uns casacos até aqui, ó, porque com a pandemia não deu para comprar casaco novo. Enfim, eu vou lá comprar na loja um casaco novo para o meu filho. Aí eu, como lojista, o que eu penso? Bom, as mães vão vir aqui, eu tenho roupa feminina, eu tenho roupa infantil, eu tenho roupa masculina. O que eu vou pôr na frente dela? Eu vou pôr a roupa infantil na frente? Se eu puser a roupa infantil, ela vai lá, eu vou lá, vou olhar o meu casaco, vou pegar o casaco, vou para o caixa e vou embora. Se o lojista coloca a roupa feminina na frente, até eu chegar na roupa infantil, eu já passei pelo setor feminino.
Eu já olhei arara, já olhei camiseta, eu já olhei calça, eu já me encantei com uma e eu já pensei, pô, se eu já vou comprar um casaco do meu filho, se eu já vou gastar dinheiro, se eu já vou estar na fila do caixa, eu também vou comprar uma coisa para mim, porque eu também mereço. E aí você está agregando o produto na cesta do cliente, você está aumentando o ticket médio do cliente. Então tudo é muito pensado, tá? A vizinhança dentro de uma loja, que é essa setorização, ela é muito bem pensada e ela impacta diretamente, ela tanto impacta como ela é impactada pelo setor de compras de uma marca, né? Porque também não adianta você colocar um setor feminino numa posição estratégica se a marca quer investir em moda masculina, né? E aí vai ter, sei lá, 30 peças, 30 modelos de roupa femininos, que vai ficar um cantinho assim pequenininho e depois um mundo masculino lá atrás, entendeu? Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Os VMs também são responsáveis por escolher os displays e os manequins. E aí, o que é um display? É a forma com que você expõe um determinado produto, né? É diferente de um sistema de exposição, tá, gente? Então, a gente está pensando, por exemplo, vamos pensar numa joalheria. A gente tem a Tiffany's, é um ótimo exemplo. Pode ser a H&M, pode ser a Vivara, qualquer uma delas. Eles têm, a maioria dos produtos deles são muito pequenos, mas eles têm vitrines grandes. Como é que você destaca um produto pequeno numa vitrine grande? Você tem que fazer displays que enalteçam aquele produto. Não pode ser qualquer display, porque se você faz um display que não tenha um sentido, não tenha uma história, você vai empobrecer o produto. Então, eles são responsáveis por esses displays, por essa cenografia de vitrine, às vezes cenografia até dentro da loja, às vezes você quer criar um canto especial, sei lá, né? Assim, por exemplo, na loja de surf, né? E aí você quer criar um canto que seja instagramável. Então eles vão fazer aquela cenografia lá, de repente colocar uma palmeira, enfim, alguma coisa assim, que as pessoas traduzam como um valor da marca, como um valor delas mesmas, né? E manequim? Manequim, vou lá e escolho, eu vou ali na loja XYZ, escolho aquele manequim branco lá, tudo sem graça. Manequim é um investimento que não é muito barato, mas ele vale a pena, tá? A gente vai falar mais detalhes de VM. VM é um assunto muito complexo, ele é muito importante mesmo. Por isso ele tem um módulo só para ele no curso, mas vou dar uma pinceladinha. Então, VM tem que escolher que tipo de manequim vai usar, com pose ou sem pose, com cor ou sem cor, com rosto, com maquiagem, com cabelo. Não só isso, ele tem que escolher quantos manequins vão. A gente costuma pensar que o manequim vai só na vitrine, mas não é. O manequim também tem que estar dentro da loja. Isso cria um efeito muito interessante. Pensa quando você conhece alguém em um relacionamento amoroso, por exemplo. Você conheceu uma pessoa, a pessoa quer te conquistar, e aí ela vai te dar, vamos supor que você seja uma mulher ou homem, né? Mas você ganha flores, você ganha uma cesta de café da manhã, e ela te leva para jantar num lugar super bacana, né? Então causa uma baita primeira impressão em você. Aí você, tá bom, você cede, você vai namorar com a pessoa. Aí depois que você namora com a pessoa, ela não faz mais nada para você, né? Já tá namorando, já alcancei meu objetivo, a pessoa já entrou no relacionamento, não faço mais nada. Então o que você faz? Você se decepciona, você vira as costas e vai embora. A mesma coisa acontece com o cliente. Então você pode ter uma baita vitrine maravilhosa, a vitrine vai chamar o cliente para dentro. Mas se a hora que ele entrar, a loja também não for tão surpreendente, não for capaz de manter o interesse dele ali dentro, ele vai virar as costas e vai embora. Ele vai pensar, a única coisa interessante que tinha estava na vitrine e nem deve ter mais esse produto. Eu vou embora, né? Então não, é legal criar pontos de interesse, principalmente com manequins, para que o cliente percorra um determinado caminho na loja, principalmente quando a loja for grande. Por último, deixa eu beber um copo d'água aqui, um bolinho d'água. Por último, o projeto de arquitetura de varejo, ele também tem que incluir a comunicação visual. Então, comunicação visual é todo tipo de comunicação com o cliente, né? Conforme o nome diz. Só que seja ela iconográfica, ou seja, através de desenhos, né, imagens, ou seja ela escrita. E quais são os tipos de comunicação que a gente tem, né?
A gente costuma ter placas de setorização, então, feminino, masculino, cama, mesa e banho, e etc. A gente costuma ter placas de localização indicativas e totens, que são aquelas placas, praça de alimentação à direita, escada rolante à esquerda, ou aqueles totens, desculpa. Quando a loja tem mais um piso, geralmente quando ela é muito grande, tem aqueles totens que indicam térreo, feminino e acessórios, primeiro andar, masculino e infantil, e daí por diante. Porque a pessoa tem que saber primeiro tudo que tem naquela loja, né? Se está dividido em andares, ela não consegue ver, ela precisa saber tudo que tem ali. E segundo, que é para não ficar zanzando perdida, porque cliente nenhum gosta de se sentir perdido dentro de uma loja. E aí o que eu vou falar? Sinergia entre esses 3 itens, gente. São 3 braços que podem ser executados por pessoas ou empresas diferentes, ainda que eu não aconselhe. Mas pode ser, né? O lojista pode contratar um arquiteto, pode contratar um VM, ou geralmente, muitas vezes, quando a empresa é grande, ele tem um departamento de VM lá dentro. Pode contratar uma comunicação visual terceirizada em 3 profissionais diferentes, tá? Quando isso acontece, é muito importante que esses 3 braços trabalhem paralela e conjuntamente, porque um impacta muito nos outros 2, né? É um tripé ali que nenhum deles vive sem os outros 2, tá? Não tem como você pensar numa arquitetura sem já saber onde vai ser a circulação, onde vão ficar os equipamentos. Não tem como pensar num equipamento se você não sabe como é que vai ser a iluminação. Não tem como você pensar em uma imagem se você não sabe qual é o espaço que vai ter espaço para aquela imagem, entendeu? Então as 3 coisas andam muito juntas, elas têm que ser pensadas juntas. Então, guarda essa palavra na cabeça, sinergia. Respirando. Bom, vamos falar das características da arquitetura de varejo. O que torna ela diferente? Primeiro ponto, e eu acho que o mais óbvio, é o objetivo, né? Se numa arquitetura a gente sai da faculdade mais preparado para fazer arquitetura residencial, principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente, na arquitetura de varejo, ela existe para dar forma física a estratégia de marketing e de vendas da marca. Então, a arquitetura de varejo, e quando eu falo arquitetura de varejo, eu falo no sentido mais amplo, tá? Incluindo esses 3 braços, tá bom? Só para não ficar repetitiva. Então, a arquitetura ela tem que ser um suporte para o marketing e para vendas. Não adianta ser uma loja, por exemplo, a marca anunciar uma grande promoção, se quando chega na loja, a loja não tem um espaço para colocar aquela promoção, para comunicar aquela promoção, entendeu? Então, tudo tem que estar interligado e a arquitetura é o suporte para essa estratégia de marketing e de vendas. Como é que a gente faz isso, né? Então, ela tem que criar espaço que traduza os valores da marca. Da mesma forma que eu citei a Natura na semana passada, você tem que ter uma loja que traduza esses valores. Então, por exemplo, a Natura é uma loja toda sustentável e tal. Você tem que ter uma loja que tenha essas indicações, usem materiais compatíveis com isso, né? O sistema de venda seja compatível com isso. A Apple, por exemplo, a Apple tem uma loja super simples, ela é super... acho que é uma das lojas mais minimalistas que eu conheço, né? Ela é toda branca e com aquela madeira, que eu não lembro o nome agora. Por quê? Porque ela quer traduzir que o aparelho dela, o sistema dela é simples de ser usado. Então, a sua arquitetura ela tem que traduzir, o espaço tem que traduzir esse tipo de valor. A gente tem que criar espaço que estimulem as vendas, óbvio, né? Vamos pensar, se a loja foi feita para vender, o nosso espaço tem que estimular essas vendas. Já é provado que mais de 60% das vendas são compras não programadas, ou seja, são compras decididas no espaço de vendas.
Às vezes, ou porque a pessoa compra além do que ela queria comprar, ou porque ela não foi comprar nada, só estava passeando, passou na frente, entrou na loja e comprou uma coisa que ela não tinha planos de comprar. São mais de 60% das vendas. Então, está mais que provado que o espaço, ele interfere sim na decisão de compras do cliente. E como é que você estimula a venda? Bom, você tem que gerar desejo no cliente, né? Tem que seduzir o cliente para entrar e gerar desejo pelos seus produtos. E ele tem, o espaço de venda tem que fortalecer o relacionamento entre marca e cliente. Isso ficou cada vez mais óbvio com o crescimento do e-commerce, com agora na pandemia, então, acho que vai mudar mais ainda. A gente vai passar a comprar cada vez mais online. Eu acho que esse hábito vai se fortalecer. Só que a gente gosta de experimentar, principalmente o brasileiro, ele tem essa cultura de tocar nas coisas. E esse é um grande desafio nesse momento, porque mesmo você estando nas lojas hoje, por causa da pandemia, você não pode experimentar roupa, você não pode encostar nas coisas. Então isso vai impactar muito nas vendas, né? Mas enfim, vamos pensar na Amaro, por exemplo. A Amaro, você escolhe o produto pelo computador, você compra pelo computador, mas você vai na loja para experimentar. Então é na loja que você tem um contato com a marca, é quando a marca se torna uma coisa concreta para você. E aí, não adianta você ter um site com super, vamos dizer assim, um site todo feminino, todo clean, né, muito clean, vamos dizer assim. E aí você chega na loja e a loja é totalmente bagunçada, ela é escura, o atendimento é ruim. São duas coisas completamente diferentes e o cliente não vai ter a experiência de que é uma marca só. Então vai ser uma experiência negativa. Portanto, a sua marca, a loja física de um e-commerce, ele tem que ser a tradução daquela loja virtual numa coisa física, tá, gente? E se você não é e-commerce, não importa, né? Acho que aí é pior ainda, acho que é mais forte ainda, porque aí é a única forma que o seu cliente tem de entrar em contato com a sua marca é a loja física. Então, se a experiência dele for ruim naquela loja, a experiência dele com a marca vai ter sido ruim e você não vai ter outra chance de salvar. E a gente entrega alguns resultados. Ai, desculpa, gente, mas eu tô com uma rinite aqui que tá me coçando o nariz hoje, tá uma coisa louca. Acho que um grande diferencial da arquitetura de varejo são os resultados que a gente pode entregar. E é isso que realmente importa para o lojista. Ah, ele quer ter uma loja bonita? Quer. Por quê? Porque o cliente gosta, porque loja bonita vende mais. Sempre? Não, né? Depende, a loja tem que ser bem feita para vender mais, ela não tem que ser bonita, ela tem que ser bem pensada. Só que a gente tem alguns objetivos, a gente tem algumas métricas que a gente pode demonstrar para o cliente. E aí, diferente do residencial, o residencial ele é muito subjetivo, eu gosto ou eu não gosto. É simples assim, você vai fazer um projeto que você gosta, mas não é você que vai morar lá. O projeto para a loja, você tem que fazer um projeto para o cliente do seu cliente, não é nem para o seu cliente. E você tem que, primeira coisa, mostrar isso para ele, né? Que você não está fazendo projeto para ele. Você não tem que agradar o gosto dele. Ele tem que conhecer o cliente dele, quem é que vai efetivamente comprar naquela loja. Isso torna as discussões muito mais objetivas, tá? Isso é muito mais interessante. E aí, o que a gente pode provar que é um projeto que deu certo, um projeto que foi bem pensado, que atingiu certo nível de sucesso? Como é que um lojista, ele avalia se a loja está indo bem ou não, se valeu o investimento? Se aumentou o tráfego, que são as pessoas que entram na loja. Se teve um aumento da conversão, que são das pessoas que entram, as pessoas que efetivamente compram, e a valorização do produto. Eu já passei por mais de uma vez essa situação de loja que a gente reformou e no mesmo ponto, tá? E aí mudou tudo, né? Mudou a iluminação, mudou o piso, mudou o acabamento, mudou tudo. E o mesmo produto que era vendido por X, depois da reforma, passou a ser vendido por 2X, 3X. E as pessoas pagavam, tá? Os mesmos clientes pagavam. Porque dependendo da forma que ele é exposto, que ele é iluminado, dependendo do entorno dele, ele passa uma sensação de valor maior. E é por isso que eu falo que valor é diferente de preço, tá? E ele tem, então, o valor percebido se torna maior. Então, isso traz mais lucro para o nosso lojista, que é o nosso cliente.
Então, esses são os 3 pontos que você precisa argumentar com ele, esses são os 3 pontos que você precisa convencer o lojista que vale a pena fazer aquele projeto. É lógico, gente, que tem que ser honesto, tem que ser sincero, né? Você tem que, se você já fez um projeto de loja, tenta entender quais foram os resultados no seu case anterior e você mostra isso para o seu potencial cliente, tá? Outra diferença são os clientes. Os clientes lojistas são diferentes dos clientes residenciais. E se você pegar um lojista e depois você fazer a residência dele, você vai ver que é como se fosse outra pessoa também, tá? Isso não é baseado em nenhum estudo que eu estou falando aqui. São 17 anos de experiência e muitos clientes com quem eu lidei, tá bom? Então, eles costumam ser mais confiantes, porque eles tocam o negócio, eles têm pessoas que dependem deles. Muitos deles começaram do zero, construíram um negócio eles mesmos. Isso os torna mais confiantes e não é sem motivo, né? Então, eles geralmente têm opinião própria, né? Diferente do cliente residencial que fala assim, num dia ele tem uma opinião, mas aí ele vai na casa do vizinho, ele vê outra coisa, ele gosta de outra coisa, enfim, que a opinião dele varia muito conforme, ele é muito vulnerável a opiniões alheias. O lojista não, tá? Ele já tem uma opinião bem mais forte. Então, se ele chegar para você e falar assim, não, eu quero assim, ele já sabe o que ele quer. Se você não concorda com ele, você tem que discutir isso com embasamento teórico. Olha, eu não concordo. Por quê? Isso não vai funcionar na sua loja. Por quê? Ou você viu e funcionou naquela loja. Por quê? Mas não é assim na loja. Por quê? Tá, gente? Tudo tem que ter um porquê. Não pode ser achismo. E aí você vai conseguir ter essa conversa, né? Eles também são mais objetivos. Então é assim, você tem uma reunião com ele. Olha, tem aquele papinho no começo. Como vai, tudo bem, tudo bem? Ótimo, 5 minutos. Depois, gente, toca ali pau. E assim, se eles não gostam, eles vão falar pra você, não gostei. Eles não têm tempo para ficar floreando a conversa, porque eles têm muita coisa para fazer, né? Eles têm ligações, eles têm e-mails, eles têm um negócio para tocar, então eles são muito objetivos. Não leve pro lado pessoal, sabe? Não ache que se um dia ele fala assim, não gosto disso, é com você. Não, aprenda com isso, né? Seja assim também. Ele também vai te valorizar se você também for assim com ele, porque isso indica que você está valorizando o seu tempo e o dele. E aí você aproveite, porque isso é uma das grandes vantagens também. Uma vez que você aprende isso, é uma grande vantagem. Seus projetos ficam muito mais rápidos e menos revisões e mais fáceis, sabe? Bom, outra coisa que vale a pena de comentar aqui são os prazos. Então, os prazos mais comuns, né? Mas que eu vi mais vezes, são de 4 a 6 meses tempo de projeto, tá? Entre projeto e inauguração. Depende, lógico, depende muito. Você não vai conseguir fazer isso numa loja de 3.000 metros quadrados, por exemplo. E geralmente o lojista tem essa noção, né? Mas umas lojas pequenas são menos, lojas médias. Para loja média, isso é um tempo padrão. É um tempo grande? Não, não é. Não é um tempo grande, mas no Brasil, a gente tem que se acostumar com isso. A gente tem um cenário... A gente tem um cenário político, econômico e histórico de muita instabilidade. Então, por exemplo, antes de fazer algum investimento, seja numa loja nova, numa reforma, enfim, um lojista, ele teoricamente, idealmente, ele tem que ter feito um plano de negócios. E aí ele chega à conclusão que realmente vale a pena investir aquele dinheiro, ele vai lá e investe. Só que ele vale a pena naquelas condições de hoje. Não quer dizer que daqui a 6 meses as condições serão as mesmas e que vai continuar valendo investir. Então, uma vez que ele decide, tem que ser rápido, ele tem que investir rápido, tem que fazer girar rápido, tem que inaugurar rápido, tá? Então, por isso que os prazos acabam sendo bem mais curtos. Segundo ponto, até por causa disso, até por causa dessa nossa história, né? A gente tem essa cultura, o brasileiro tem essa cultura de curto prazo. Se você for atrás de informações sobre investimentos, por exemplo, pesquisa na internet, você vai ver muitos comentários de experts falando que o brasileiro não tem noção de longo prazo. Que para a gente o longo prazo é 2 anos, quando deveria ser 5 anos. Então é muito difícil você ver uma empresa se programando para investir em novos pontos de vendas daqui a 5 anos, tá?
Longo prazo é 2 anos. Ah, eu sei que eu vou abrir loja esse ano, eu sei que eu vou abrir loja ano que vem. Daqui a 2 anos eu já não sei, já é muito longe, porque a gente tem realmente um cenário muito instável. Então a gente tem que acompanhar isso. E por último é o calendário comemorativo. O lojista tem que acompanhar isso. Ele tem 2 grandes datas, que é Natal e Dia das Mães no ano, que são as datas que realmente vendem. Depois tem algumas dependendo do nicho, como Dia das Crianças, Dia das Secretárias, e aí cada nicho vai ter, né? Dia dos Pais costuma ser fraco, tá, gente? Mas ainda assim é uma data comemorativa. E aí isso interfere muito. Por quê? Para lojistas menores, ele vai ver como foram as vendas de Natal, pegar o lucro daquela venda de Natal e ver se vai investir para o Dia das Mães. Aí você pensa, janeiro, fevereiro, março, abril. São 4 meses entre esses de investir em fazer o projeto e inaugurar. Porque você tem que inaugurar até 2 semanas antes do Dia das Mães, por exemplo, tá? Então isso torna nossos prazos mais curtos. Só que eu acho isso ótimo, né? Porque quanto mais objetivo, mais rápido for o projeto, menos revisões, maior o seu lucro, né? Pensa assim, você vai estar investindo em menos tempo, você vai ter uma pessoa da sua equipe ou você mesmo trabalhando no projeto por menos tempo. Isso significa que você vai ter disponibilidade para mais projetos durante o ano, tá? Isso eu acho que é uma grande vantagem, é um dinamismo muito diferente do residencial. É difícil se adaptar a ele no começo, mas depois que você se acostuma, você não consegue mais voltar para o residencial. É muito comum você ver arquitetos de varejo falando, nossa, eu não quero mais voltar a trabalhar com residencial por causa disso, né? Porque o residencial às vezes se estende por 2 anos, 3 anos. E o de varejo não, ele é muito papum, assim, né? Então você vê a coisa pronta muito rápido, isso é muito legal. Qual é a validade de um projeto de varejo? Bom, um projeto, a gente diz, os grandes experts da área falam que são 5 anos, né? Então, 5 anos um projeto continua bacana. O ponto máximo dele é até 2 anos, né? Então, até 2 anos as pessoas tendem a entender aquela loja como sendo novidade. Depois elas se acostumam. E depois de 5 anos elas começam a considerar aquela loja como uma loja velha. Até porque a nossa tecnologia muda muito em 5 anos, né? Não só questão realmente de monitores, né? Hoje de tecnologia, de precificação, enfim, de provadores inteligentes, espelhos inteligentes, mais equipamentos, materiais de revestimento, comunicação visual. Então tudo isso vai se evoluindo tão rápido que 5 anos é um mundo de diferença, tá? Então, quer dizer que eu tenho que reformar minha loja a cada 5 anos? Tem. Se você quer manter um alto nível de faturamento, de tráfego, de conversão, tem. Eu não tenho dinheiro para fazer isso a cada 5 anos, né? Senão eu vou viver com a minha loja aberta só para pagar a cada reforma. Tudo bem, então você tem que se programar, né? Então você não vai conseguir reformar a loja toda? Não tem problema, reforma só uma coisa ou outra, mas faz alguma coisa que o seu cliente perceba que aquela loja foi atualizada para ele. Porque o cliente também muda, ele também começa a procurar novas coisas, novas formas de atendimento, tá? Então isso é importante. E aí, isso leva para o próximo item. Os clientes de varejo, essa é um pouquinho novidade. Os clientes de varejo eles são mais baratos para nós arquitetos. Em que sentido? Um cliente residencial, a maioria de nós brasileiros, quando tem uma casa, né? A maioria, tá, gente? Lógico que existem os 2 extremos, né? Mas a maioria só tem uma casa. Então, quando ele chama um arquiteto para fazer um projeto de uma casa, seja para construir ou para reformar, geralmente é uma vez na vida. Aí depois, tudo bem, ele pode te indicar, né, para família, para amigo e tal, mas ele mesmo, você vai fazer uma vez, às vezes 2 projetos para aquele cliente. O lojista não. Tem um lojista pequeno, ele só vai ter uma loja. Tem. Só que tem os outros que tem mais de uma loja, né? Então, se você fez um conceito, se ele já gostou do seu trabalho, provavelmente quer dizer que ele vai voltar a trabalhar com você. Eles são todos fiéis assim? Não, não são. Tem muito lojista que realmente quer só saber de preço. Não tem jeito. Mas tem muitos que são fiéis sim, que entendem o valor de um projeto de arquitetura, que uma vez que ele gostou do seu projeto, deu o retorno,
é isso, né? Aumentou o tráfego, aumentou a conversão, valorizou o produto dele, ele vai entender que foi um investimento e que, portanto, ele vai investir em você de novo. E ainda assim, ele vai te indicar, ou mesmo outro. Indicar é mais difícil, mas assim, outros varejistas, eles ficam muito de olho na concorrência. Então é muito comum chegar no seu escritório ou te ligar um cliente e falar assim: eu vi a sua loja, a loja X que você fez, eu gostei, por isso eu estou aqui. Então eles mesmos vão atrás de referências, entendeu? Então isso torna o seu escritório também muito mais rentável. Próximo item são os tipos de projetos que a gente faz, né? Bom, vamos começar com a loja conceito. Então, quando você tem uma loja que quer mudar radicalmente o conceito dela, ou você não tem uma loja, você tem que criar um conceito para ela. E um conceito engloba tudo, inclui a comunicação visual, inclui o VM, inclui a arquitetura, às vezes inclui até o naming, né? O branding, que é você escolher o nome, fazer o logotipo, e aí é uma parte da comunicação visual isso, tá? Tem a replicação, ou rollout, como se chama em inglês, que é, pegou essa loja conceito, testou, já viu o que funcionou, já viu o que funcionou e o que não funcionou, e adapta para outras lojas da rede. Tá? Tem também a reforma, ou remodeling, que é realmente uma reforma parcial, às vezes você precisa mudar algum tipo de, por exemplo, oh, meu Deus, eu percebi que o feminino vende menos do que eu achava que ia vender, o masculino acabou vendendo mais, então você faz uma pequena reforma para ajustar as áreas de venda, você faz uma pequena reforma para ajustar as leis de acessibilidade ou qualquer outra lei que tenha surgido. Enfim, são casos de pequenas reformas. Quando a gente está falando de uma grande reforma, aí você vai entrar ou também numa questão de conceito ou numa loja de rollout, né? Porque você está mudando a loja num total, tá bom? E por último, a tropicalização. Gente, a tropicalização acontece principalmente com marcas internacionais, mas principalmente com grifes. Então, essas grifes, né, vamos pensar numa Gucci, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, lojas assim, elas já têm um conceito de arquitetura desenvolvido no exterior. E eles têm um conceito que é mundialmente utilizado. Só que precisa ser assinado, quando vem para o Brasil, ele precisa ser assinado por um profissional brasileiro. Esse profissional, ele não pode só pegar o projeto e adaptar ao local. Ah, então a loja tem, sei lá, 6 por 8, né? 6 de largura por 8 de profundidade, eu tenho que fazer a loja caber nesse espaço. Não. Precisa saber muito mais do que isso. Ele tem que atender, quando faz essa adaptação, ele tem que atender às normas locais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum as lojas de shopping terem só portas de vidro. Aqui no Brasil, os shoppings exigem a porta de enrolar. Então, você precisa saber isso. Esse é um entre muitos exemplos. Precisa também saber adaptar o projeto aos materiais e mão de obra local. Vou dar um exemplo. A Sephora, quando veio para o Brasil em 2012, ela deu um Ctrl+C, Ctrl+V do projeto americano. Era para ser assim, foi a estratégia deles, e tudo bem, né? Eu não trabalhava lá ainda nessa época, mas assim. E aí o que aconteceu? Tinha alguns móveis que utilizavam Corian no tampo. Não sei se você conhece, mas Corian é um produto super caro no Brasil, super caro. Só que nos Estados Unidos é um produto barato. Ele é quase, acho que é mais barato do que o granito é pra gente, né? Então, quando você fala em termos de loja, é um produto barato, tá? Só que quando trouxeram para o Brasil, ninguém parou para pensar e analisar que aqui era tipo 3 vezes o preço. Por quê? Porque a gente, para você utilizar o nome Corian, você tem que passar por um treinamento, ser avaliado pela Corian, tem uma certificação e você tem que pagar royalties anuais, entendeu? Então, ele é um produto caro, além do produto em si, tem toda essa questão atrás que torna um produto. Aí, depois de uns anos, quando eu já estava lá, surgiu o desafio de a gente baratear o preço por metro quadrado da loja. E uma das coisas que a gente viu foram os móveis. E eu peguei algum desses móveis, os móveis que tinham Corian, e eu mudei o acabamento. Eu mudei o Corian, tirei o tampo e coloquei MDF com vidro jateado em cima. Só de fazer essa alteração, o móvel ficou 60% mais barato, gente.
Então, assim, a gente está falando de Sephora, a gente está falando de 2 móveis na loja, já deu um baita impacto. Agora, imagina quando está falando de uma rede menor, né, que não tem tanto dinheiro por trás. O impacto que isso pode ter nos resultados financeiros de uma marca. Então, a gente tem que saber esse tipo de coisa, saber adaptar um projeto sem perder a identidade, mas saber adaptar às nossas possibilidades locais, tá? E por último, a cultura, né, local. Outro exemplo da Sephora também que eu vou dar, porque ele é bem fresco. Há uns 2 anos atrás começaram a inaugurar o novo conceito da loja Sephora nos Estados Unidos. E os beauty studios, que são os móveis que se faz a experimentação de maquiagem, eles ficam na frente da vitrine. E lá funcionou super bem. E quando a gente começou a trazer isso para o Brasil, a gente começou a discutir isso e isso não ia funcionar aqui. Por quê? Eu, por exemplo, jamais me sentaria num móvel na frente da vitrine, mesmo que seja num shopping, para ficar sendo maquiada e todo mundo que está passando do lado ficar olhando para mim. Isso a maioria dos brasileiros, das brasileiras não faria. Então a gente teve que mudar a posição. Teve que mudar não. Quando a gente implantou, a gente já implantou no meio da loja, porque a gente sabia que não ia dar certo. Se você pega uma pessoa que não tem essa noção, ela vai pôr na frente da vitrine, vai adaptar ipsis literis e não vai funcionar. Às vezes por um detalhe que é bem simples de ser resolvido. Quais são os tipos de lojas que a gente faz? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui não, porque já está dando 1 hora, o tempo já está urgindo já. Bom, a gente trabalha com pequenos e grandes formatos, sendo que pequeno a gente considera mais ou menos até 250 metros quadrados e grandes acima de 1.000 metros quadrados, tá? Nesses extremos, em geral, a gente tem as boutiques que são pequenas e as lojas populares que são grandes. Por quê? Um dos motivos as lojas populares elas têm que fazer grandes compras para poder conseguir bons preços de negociação. Então, ela tem muito produto, ela tem que desovar aquilo com rapidez, porque tem que ser, por exemplo, se compra roupa de verão, ela tem que desovar no começo do verão. Então, ela precisa de grandes áreas para poder massificar os seus produtos. As boutiques, pelo contrário, elas vendem exclusividade. Então, elas vão ter 3 peças de cada modelo. Então, isso ela consegue expor num espaço muito menor. Se ela tiver uma loja grande, ela vai ter muito espaço não rentável. Então, não vai se tornar uma operação que vai dar lucro no final. Nós temos loja de rua, loja de shopping e galeria, que, bom, acho que é óbvio, a gente atende normas de shopping, normas municipais, insolação, ventilação, enfim, tem uma série de fatores que acabam impactando na diferença do projeto. Flagship Store, Concept Store e Fleet Store. Eu já fiz um post sobre isso lá no começo do meu feed, dá uma rolada bem lá no final sobre isso. Você vai entender a diferença entre Flagship e Concept Store. E a Fleet Store são as lojas que são a replicação de um conceito, tá? Outlet. A grande diferença do Outlet é que como ela vende produtos a preços mais baixos, a construção em si também tem que ser mais baixa. Então, os materiais, a construção tem que ser mais barata. Então, os materiais têm que ser mais baratos e, geralmente, a construção tem que ser mais rápida. Então, mesmo quando a loja já tem uma identidade visual, geralmente no outlet, a loja conversa com essa identidade, com esse conceito, mas não segue ao pé da letra, ele tenta baratear o máximo possível. Store in Store é uma loja dentro de uma loja. É uma loja com operação própria. Significa que tem um caixa próprio, com funcionários próprios e reposição de estoque próprios. Ela só tem um espaço dentro de uma outra loja. É diferente de um corner. Um corner é uma loja dentro de uma loja, só que a operação dessa mini loja, ela pertence à grande loja. Exceto em casos de acordo, a maioria das vezes, o caixa é só na loja grande, né? Na loja que engloba, não tem um caixa particular ali. Os funcionários são os funcionários da loja grande. O estoque também fica junto com o estoque do outro, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Um quiosque é uma mini loja com regras super específicas. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí vai uma aula inteira também, é muita coisa que tem que se prestar atenção. E um PDV, que são aqueles displays especiais, a gente vê muito em supermercado, em ponta de gôndola, para realçar alguma marca ou algum produto, tá?
E aí também a operação é toda do mercado, digamos assim. A marca ela só é responsável por executar e instalar aquele PDV ali. Por último, gente, vamos falar o que a gente precisa saber como conhecimento, né? Como área de conhecimento. Então a gente já falou que a gente precisa entregar, a gente já falou que a gente precisa estudar, a gente já falou que tipo de projeto a gente faz. Mas o que é que também nos diferencia muito? O que a gente precisa saber que vai nos levar para um nível diferenciado? A gente precisa saber um pouco de psicologia, porque dentro da psicologia que está o comportamento. Eu tenho toque, não posso ficar com uma letra errada. Do consumidor. Ah, eu preciso estudar psicologia? Não preciso estudar psicologia, seria maravilhoso, mas não. Mas você precisa ficar por dentro de pesquisa, você precisa assistir o webinar sobre isso, enfim, tem muitas outras formas de se inteirar e é uma coisa muito importante. Você precisa entender um pouquinho de administração, que é a parte de operações. E operações é tudo que acontece atrás do ponto de vendas que faz aquela loja funcionar. Como é o sistema de pagamento? Como é o sistema de loja autosserviço, não é? Como é o sistema de reposição de mercadoria? Tudo isso também impacta no nosso projeto. A gente precisa entender de merchandising, que é a escolha dos produtos. A gente precisa entender de marketing. E a gente precisa entender de tecnologia. Não precisa saber as técnicas, né? Os dados técnicos. Que cabo eu uso para ligar o monitor XYZ? Não, mas você precisa saber estar a par das tecnologias que são lançadas todo ano no mercado para que você possa repassar isso para o lojista. Porque senão ninguém nunca numa loja teria aqueles espelhos inteligentes, por exemplo, né? Então as ideias têm que vir da gente também. Isso nos dá um diferencial, tá? Quando você propõe ideias para o lojista, ele vai te ver com outros olhos, tá? É diferente do que ele vir com todas as soluções e você vai virar só um desenhista. Quando você vem com ideias, você realmente vira um profissional, um parceiro dele, tá bom? Bom, já viu que dá trabalho pra caramba, né? É corrido pra caramba, mas é muito apaixonante, gente. Eu queria terminar essa aula falando pra mim, na minha experiência, qual é a maior recompensa que eu tenho do meu trabalho. Eu já vi essa cena, essa aqui eu tirei da internet, ela é bem recente, tá? Não foi uma experiência minha, mas eu já passei por experiência similar. Quando eu fiz Torra Torra, eles faziam pelo menos da inauguração grandes eventos e propagavam, faziam queima de fogos e tal. Então, era muito comum nas inaugurações ter até 1000 pessoas na entrada, esperando a porta abrir mesmo, e batendo na porta, sabe? E é uma emoção muito grande, mesmo a gente não sendo dono daquela loja, não dá para descrever o orgulho que é muito legal, porque você sente que você está fazendo parte da história de muita gente, né? E aí, fica essa loucura, assim. Uma das memórias que mais me marcou foi numa inauguração, em que depois que a loja abriu e tal, eu fiquei passeando, né? Só pra ver. E eu ouvi várias pessoas falando, nossa, que loja linda, a loja ficou maravilhosa e tal. Então, são pessoas que não sabem quem você é, não te conhecem, não te devem nada. Então, você sabe que são elogios sinceros e que seu trabalho realmente está fazendo diferença na vida dos outros. Isso, sinceramente, não tem preço. E é isso que eu quero que todos vocês vivam também, tá? Por hoje é só, gente. Se vocês gostaram, ou se vocês têm alguma dúvida, agora é hora de mandar mensagem. Eu vou dar 5 minutinhos para responder até as 5h10. Enquanto isso, já se inscreve no nosso canal para você ser avisado da próxima live. Vai ser na quarta-feira que vem, no mesmo horário, 4 da tarde. A gente vai falar sobre design de lojas populares. Então vai ser bem legal também. Vou trazer exemplos e embasamento. Se inscreve no nosso Instagram e no nosso site, principalmente, porque lá você vai ser avisado de todos os conteúdos novos que a gente posta, tá? Então, é bem legal, porque tem muita coisa diferente e acho que vai fazer muita diferença para você. Além disso, eu vou postar aqui, ó. Só um pouquinho, deixa eu só entrar aqui. Eu vou colocar um post no Instagram. Oh, meu Deus do céu. Um pouquinho, gente, que eu me atrapalho, um pouco atrapalhadinha. E não é nem qualquer post.
Achei. Vou postar aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Isso, ó, ser arquiteto de varejo é ir às compras e primeiro olhar as lojas e depois os produtos. Eu vou colocar isso aqui no Instagram. Coloca lá, dá um like no vídeo também, viu, gente? É só isso que eu tô pedindo em troca. Uma hora de conhecimento em troca de um like e de um comentário aqui. Eu quero saber qual foi seu maior aprendizado hoje. Por que você acha que isso vai fazer diferença na sua vida? O que você nunca tinha pensado? Não importa. Eu quero saber o que você aprendeu nessa aula. E marca também alguém que você acha que vai conseguir utilizar, que vai se beneficiar desse conhecimento para assistir a próxima live. Beleza? Vou pôr aqui, ó. Tô esperando para saber qual o seu maior aprendizado na live de hoje. Feito, tô esperando vocês. Bom, aparentemente ninguém tem dúvida de nada, ou eu explico muito bem ou vocês não entenderam nada. Eu espero que seja a primeira opção. Então eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 4 da tarde, aqui no YouTube. Valeu, gente!